Vai. Boa noite! Boa noite, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado porque você não está nessa live à toa. Tenha certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Boa noite, Lê. Boa noite! Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor. Muito obrigado você que participa aqui ao vivo conosco. Muito obrigado você também que participa no momento posterior à realização dessa live, desse encontro, dessa reunião com o intuito de divulgar a palavra de Deus. A leitura do Evangelho, o entendimento do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Nós realizávamos essas reuniões na nossa residência antes da pandemia e com o isolamento social, a estratégia do Espírito Santo foi promover essas reuniões por essa rede social. E Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado pessoas. E mais uma vez nessa noite nós estamos aqui. Nós levantamos as nossas mãos para realmente entregar as nossas vidas, o nosso tempo em favor do nosso Deus e do nosso Pai. Amém? Amém. Meu nome é Renata. Meu nome é Alexandre. E nós vamos então iniciar essa reunião de oração com a leitura de um salmo. O Alexandre vai ler o Salmo 139. Você que quiser anotar aí, Salmo 139, versículos 23 e 24. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Então nós vamos fazer uma breve oração para depois da nossa oração, ou melhor, antes da nossa oração, como nós anunciamos, hoje nós vamos ter a participação de um casal muito querido. Depois eles vão se apresentar, né? Mas o nome deles, o nome é Rezende e Ana Cristina, dos nossos amigos. Eles são da cidade de Santos. E eu vou aceitá-los aqui já nesta live para que nós possamos orar juntos e começarmos. Amém? Amém. Então, Ana, se você puder já pedir para participar, você e o Rezende, eu já vou aceitar. É outra pessoa que tá pedindo aí. Eu sei, eu tô vendo aqui. Não. Combinado era depois eles vão pedir. Então, se vocês puderem pedir aí, eu já vou aceitando, tá? Enquanto isso, enquanto eles vão se acertando lá. Enquanto isso, gente, vá convidando outras pessoas para a live. Hoje é uma palavra poderosa, com certeza vai influenciar seu coração. Nós falaremos de influência social. Alô, amém? Cadê o Rezende? Eu tinha aí o nome dele. Ele mandou o convite também? Mandou, que tinha outras duas pessoas que mandaram, eu aceitei um. Aqui, cadê? Envia de novo aí, Rezende, que aqui... Enquanto isso, eu vou convidando, hein? Isso. Enquanto o Rezende entra na live, a Ana muito bem lembrou, envie o seu aviãozinho para a maior quantidade de pessoas que você puder aí. Cadê o Rezende aqui agora? O pessoal tem que ter paciência com a gente, porque... Eu vim ajudar a gente aqui. Como é que ela bota o Rezende? Faz isso aí. Eu vou chamar uma técnica aqui para nos ajudar, Renata. Peraí. Isso. Explica para Porque onde ela entra para convidar o não eram Rezende. só vocês dois que estavam pedindo para entrar. Eu aceitei um e ficou... aí sumiu. Tenta ir nesse olhinho daqui de cima e vai estar a quantidade de pessoas, aí vai estar ele. Aí vê se aparece para você adicionar ele. Não consegui pedir de novo. Já. Pronto.
Adicionei o Resende. Aham. Obrigada, Aninha. Imagina. Boa live. Tchau, tchau. Olá, boa noite, Resende. Boa noite. Eu não estava conseguindo pedir de novo, mas eu consegui, deu certo. Vamos lá, Tudo faz bem? Eu vou. Depois eu vejo sobre os comentários, que os comentários estão ficando no rosto da Ana. Daqui a pouco eu vejo para tirá-los. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a live. E aí depois a gente já passa a palavra para vocês. Tá bom? Amém. Sejam bem-vindos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor preparou, Pai, esse momento para que tanto nós, como os nossos convidados e todos aqueles que entrarem nessa live, possamos receber uma porção da sua palavra, da sua alegria, da sua paz, da sua unção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor ama a todos. E, Senhor, eu não acredito em coincidências. Eu acredito, Deus, que essa live já estava marcada, Pai, no céu. E que cada pessoa que ouvir essa live hoje sairá de uma maneira diferente de como entrou, Pai. Sairá de uma maneira transformada e que nós possamos, Deus, ser instrumentos do Senhor nessa live. Amém. Muito obrigado pela vida dos nossos amigos, Pai, que prontamente aceitaram o nosso convite para participar da nossa live de toda quarta-feira às 20 horas conosco. Abençoa as nossas vidas, abençoa as vidas dos nossos amigos e de todos aqueles amigos que participam desta live nesta noite e que assistirão também no momento posterior. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Então, vocês podem ficar à vontade, Resende, Ana, nossos amigos queridos, podem ficar à vontade para se apresentarem e eu vou tirar o comentário, pessoal. Se vocês também puderem chamar mais pessoas para entrarem na live, fiquem à vontade. Eu vou só tirar o comentário para ficar melhor aqui. Cumprimentar aí o Alexandre. A Rafaela é minha filha mais velha está aí também, lá do Rio de Janeiro. Não sei quem mais está aí, que agora eu estou convidando, Ana, se você estiver vendo. Então, o Alexandre está aí, o Gabriel está aí com a gente também. O Gabriel também, legal, Gabriel. E tem pessoas bacanas. Então, Renata, eu só queria pedir o Alexandre para repetir o salmo, que eu acabei não conseguindo anotar o salmo que ele leu para a gente. É 139, versículos de 23 a 24. Perfeito, meu querido. Que aí eu... Salmo 139, para quem quiser anotar aí também. Muito bom, né? Então, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Ana Cristina, esposa do Resende, né? Filha amada de Deus. E estou aqui ao convite desse casal maravilhoso também, que eu já estou apaixonada, né? A gente se conheceu, eu e a Renata, num treinamento da Camila Vieira, né? Na mentoria da Camila Vieira, né? Uma mentoria chamada Mulheres Experience. E a gente se conheceu e a gente desde então tem aí aumentado a nossa relação, né? E esse segundo encontro agora que a gente teve, acho que fortaleceu mais ainda, né, Renata? Sim, sim. E aí também a gente foi no treinamento do livro dela, né? Identificando a sua real identidade, como também foi abençoado esses treinamentos, essa mentoria da nossa querida Camila, né? E aí o Alexandre, eu cheguei a tomar café com o Alexandre lá no primeiro encontro, né? E aí também foi bem bacana. E eu e a Renata começamos a falar, não, a gente tinha que apresentar os maridos, eles precisam se conhecer, né? Sim, e aí eles tiveram oportunidade, né? Agora, né? Faz o quê? 2 semanas, nem isso? Mais ou menos isso, amiga. Mais ou menos isso, né? Que Não, joia. E aquele dia foi uma... Como é que fala, né? Eu não sei a palavra. Paciência. Isso, nós fomos testados a paciência. Nós tivemos vários lugares para comer, enfim, conseguimos comer, né? Mas foi um dia... Apesar da gente... Todo lugar está fechado, a gente estava levando com muita alegria, né? Muito tranquilo, né? Com muita paciência, com muita... A gente estava achando graça de tudo, né? Muito bom. E a gente começou muito exigente, né? No restaurante, só que a gente chegava, fechava e terminamos comendo no McDonald's e achando maravilhoso o McDonald's. E tudo deu certo, é isso aí. Não é o que acontece, é aquilo que a gente faz com o que acontece, né?
É isso mesmo. É E isso foi mesmo. muito bom, foi muito bom. Nossa, o prazer é nosso. A gente que fica muito honrado com a participação de vocês. Legal. A gente ficou muito feliz com o convite. Como a Ana já falou, né? As esposas se conheceram e depois eu tive o prazer de conhecer o Alexandre também lá. E já deu uma liga, né, Alexandre? Foi muito legal aquele dia. A gente já conversou, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? O assunto Verdade. rolou legal mesmo. A conversa passou, né? Foi adentrando a madrugada. Uhum. É que o Daniel tinha que dormir, né, Rezende? Verdade. É verdade. Verdade. A gente ia descer para Santos naquele dia, mas a gente decidiu até ficar em São Paulo, porque a gente foi ficando até mais tarde, depois ficou tarde para descer. E foi muito bom. É isso, assim, tem pessoas que a gente conhece, né, e que é o que vocês falam, parece que Deus vai unindo, isso tem acontecido na nossa vida. Isso tem muito a ver, inclusive, com o assunto que a gente vai tratar hoje. E com esse versículo 24 que você escolheu aqui, né, guia-me pelo caminho eterno, tem muito a ver, muita conexão com o que a gente vai falar hoje, né? Muito legal. Não consigo ver quem está aí, mas a gente já convidou algumas pessoas, né? Vamos lá, então, vocês estão nessa live aí, a gente está entendendo aí como é que vocês fazem normalmente aí com o público de vocês, Renata e Alexandre. Vocês podem ir dando na batida aí do tambor aí, conduzindo a gente da forma que vocês acharem melhor, viu? Não, Rezende, eu não sei quem vai iniciar. Pode começar a explanação. E aí, à medida do possível, a gente vai interagindo daqui, a Ana interage lá. Tá bom. O legal é essa interação entre nós aqui, mas pode iniciar, por favor. Então. Na verdade, nós vamos ser canal só, né? A gente já orou, já pedimos a Deus para que nos use como instrumento, né? E aí eu queria também dar uma explicada, gente, porque eu e a gente não estamos no mesmo local, né? Eu ia até falar a palavra separado, mas não estamos separados. Nós só não estamos no mesmo local, porque o Rezende, ele tá num lugar retirado aí para poder organizar aí o ano de 2022. Então, ele teve um momento para ele aí que a gente acha que é muito importante. E aí a gente não está no mesmo local, mas estamos todos de coração, juntos pelo coração, né, gente? É isso aí. É isso. E aí, até para o pessoal entender melhor, né? Eu e a Ana somos casados há 21 anos, né? E somos do Rio de Janeiro, mas a gente optou por morar em Santos. Mas a gente está casado há 21 anos. E vocês, 11, é isso? Se eu lembro bem? 11 anos juntos. Ah, lembrei. Legal, tá vendo? Muito bem. Então, papo de casal aqui. Papo de casal. Eu vou fechar aqui rapidinho. Vai lá, daqui a pouco o Giga vai querer participar aí, nosso cachorro. Bom, gente, então assim, a gente hoje está falando sobre... A ideia é que a gente possa falar sobre como nós sofremos influência, né? Essa é a ideia. Alguns de nós, e eu, durante boa parte da minha vida, muito orgulhoso, soberbo, prepotente, numa época que os resultados da minha vida nem eram tão bons assim, minhas relações não eram tão boas, de forma geral, meus resultados não eram os melhores, mas eu parecia ser o cara que sabia de tudo, orgulhoso, né, sabichão e sabendo de tudo. E aí, assim, hoje é muito claro para mim como nós somos influenciados de forma geral. Nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos, pelos ambientes que nós frequentamos e pelo conteúdo que nós consumimos. Então, por isso esse título, Influência Social. O quanto nós precisamos ficar atentos. Hoje, e aí só vou comentar isso, mas só para vocês entenderem o momento da nossa vida. Hoje, nós somos cristãos, eu e a Ana, a gente se converteu recentemente e tal, somos evangélicos. E aí o que acontece? Mas não foi sempre assim. Há um tempo atrás, a gente gostava muito de um pagode, do samba, gostava muito de uma cervejinha, né? A gente, na verdade, ainda gosta, a gente só sabe que não deve agora, então a gente fez a opção de não ir. Mas, no fundo, a gente gosta. E houve uma época que eu olhei assim, eu tirei imagina uma fotografia mental daquele ambiente, do pagode, e pensei assim, e vi aquilo, e algumas pessoas que a gente conhecia,
via com certa frequência, porque a turma do pagode se encontra sempre, só muda o endereço, mas está todo sempre junto. E eu olhei para aquelas pessoas e falei, nossa, quantos aqui estão casados, felizes, num casamento harmonioso há um bom tempo? E uma coisa que eu concluí é que a proporção era muito pequena. Pareciam pessoas muito legais, muito agradáveis, muito bem-humoradas, pareciam estar bem. Mas volta e meia você via, era alguém separando, ou o cara estava ali, mas a esposa não estava, a esposa estava, mas o cara não estava. Então, quando eu olhei para aquele ambiente, eu falei, meu Deus, se eu quero continuar casado e se eu quero, eu preciso ficar mais atento a isso, porque não é possível que seja uma questão de sorte, alguma coisa assim. E aí, esse tipo de coisa começou a me chamar muita atenção. As pessoas que eu ando, por exemplo, quando a gente entrou nessa imersão, que vocês também estão, Renato e Alexandre, e buscando se desenvolver, buscando conhecimento, buscando uma série de coisas, eu comecei a perceber que algumas pessoas que eu me relacionava de uma forma muito próxima não estavam na mesma vibe. Então gerava uma desconexão. E volta e meia eles tentavam desconstruir aquilo que nós estávamos vivendo, como se nós tivéssemos nos tornado interesseiros, alguma coisa assim. E para nós, a nossa visão de mundo tinha mudado. Então, vou dar espaço para vocês falarem, mas assim, o que tem essa influência social, o que a gente diz é o seguinte, o ambiente que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive e o conteúdo que eu consumo, eu querendo ou não, ele me influencia, tá certo? E aí, esse é o papo de hoje. E aí, se vocês sentem isso, sentiram isso, como é que vocês veem isso? Vocês, a Ana aí? Deixa a Ana também participar dessa introdução, aí a gente começa. Não, então, esse assunto para mim, eu até quando a gente vai falar sobre ele, eu dou uma lembrada na primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto, que a gente, no meu caso, a primeira vez que eu ouvi foi do Paulo Vieira, né? E eu, na época, nossa, que arrogância, como assim, né? Eu preciso avaliar o meu contágio social, eu tenho que estar aberto para todo mundo. E aí você vai, né? Isso é a minha arrogância, né? O meu orgulho não abrindo espaço para entender que, na verdade, os meus resultados também têm a ver com isso, né? Tem a ver com as minhas ações, mas também tem a ver com o ambiente que eu estou, com as pessoas que eu convivo, né? Então, as escolhas são sempre nossas, né? Então, o conteúdo que a gente vai buscar, né? O conteúdo que a gente adquire, o ambiente que a gente está, né? Então, para mim, o contágio social está nessa coisa da escolha do ambiente, né? E o que a gente falou faz muito sentido, porque, para mim, quando eu comecei a perceber as pessoas que eu andava e as pessoas que eu estou andando, há uma diferença muito grande. Há um contraste muito grande. Inclusive, a gente, no início da nossa jornada, né? Acho que foi o ano passado, né? Não sei se foi esse início desse ano, amor, mas a gente foi no Rio, né? Para encontrar alguns amigos meus da época, né? 30 anos atrás, assim, pessoas queridas que eu amo, que eu respeito, mas que o assunto não batia. A gente foi parar, na verdade, era uma confraternização de final de ano. Acho que tem um ano isso. E foi num bar, né? E a gente não estava bebendo, nesse dia a gente estava em jejum, um calor enorme no Rio, porque no Rio faz muito calor, e a gente só na água, os papos não batiam. Teve uma hora que eu olhei pro Rezende e vi ele no grupo dos jovens, do Teens. Porque ele não tinha assunto com os maridos, não tinha mais assunto com as mulheres, né? E eu olhei para ele, tá na hora de ir embora, né? Então, e aí, para mim, é uma fichagem que caiu. A gente precisa ter muita atenção, né? Com quem a gente está andando, né? Tem até um ditado que fala, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, alguma coisa assim, né? É um ditado popular, mas na Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente, também. Eu vi essa passagem hoje também, na hora da gente se preparar, né? É importante que a gente tenha essa atenção, né? E o Rezende tocou em um ponto muito interessante, né? Porque eu sempre me considerei uma pessoa desatenta, principalmente em relacionamentos. Mas, na verdade, é difícil um ser humano ser desatento. Na verdade, o foco da sua atenção, normalmente, ele está distante dos princípios e dos valores da sua real identidade. Uhum.
Normalmente eu focava, e obviamente eu tinha atenção, e aí eu observava algo que me satisfazia segundo aos valores daquela época, segundo aos princípios que eram essenciais e prioritários na minha vida antes da minha conversão. E essa imersão que vocês fizeram a menção, ela, a principal, a mudança inicial, vamos dizer assim, foi em relação ao foco, à observação. Eu passei a observar novos valores e princípios relacionados à minha identidade. E aí, consequentemente, eu percebi que o meu estilo de vida não era condizente à identidade que eu imaginava que eu tinha. Uhum. Muito bom. E aí eu transformei, mudei. Muito bom, muito bom. É isso. Renata, quer falar sobre isso, alguma coisa? Como é que é isso para você? Como é que foi o seu processo de descoberta? Aí? Na verdade, o meu é uma mistura de tudo que vocês falaram, né? Quando eu era muito jovenzinha, o meu irmão, ele frequentava... Ele namorava ainda, lá naquela época da juventude, ele frequentava um lugar e uma tia dessa namorada dele dizia assim, se você quiser ter sucesso, ou se você quiser aprender algo relacionado a algum assunto, você tem que andar com pessoas que entendam desse assunto, que saibam algo relacionado com isso. E aí aquilo me soou ruim, igual a Ana falou. Eu falei, imagina, os meus amigos são esses aqui e não tenho que ter outros amigos para aprender novas coisas, não, e tá tudo certo. E os anos se passaram. Eu acho que eu sou a mais velha convertida aqui, eu me converti quando eu tinha 20 anos, então faz 24 anos que eu sou convertida. E aí, naquele momento também as companhias mudam, porque daí, como vocês todos estão dizendo aí, a gente começa a andar com pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos valores que a gente. E aí já muda, tal. E aí Deus vai acrescentando outras áreas na nossa vida, como aconteceu na vida de todos nós aqui, que fomos buscar uma inteligência emocional, fomos buscar algo melhor para as nossas profissões, algo melhor para nos relacionarmos com os nossos filhos, com os nossos esposos. E aí sim a gente aprende que nós somos a média daquelas pessoas que a gente convive e que é muito mais agradável a gente conversar com alguém que tenha o mesmo propósito de vida que a gente, né? Verdade. Porque aí a gente aprende que o propósito que nos encontra, e quando isso fica tudo muito claro para nós, e aí a gente acaba se relacionando e assim, eu acredito que seja Deus que vai colocando essas pessoas no nosso caminho. Né? Então, para mim, a influência social é isso, né? E a gente tem que buscar isso também, né? Buscar estar com pessoas que nos agreguem, que nos acrescentem, né? Verdade, verdade. Gente, até dá boa noite. Ana Paula tá aí, amor. Ó, Ana Paula, sabe a Ana Paula lá da Mulheres Experience também? Sim, Ana Paula Morim. Tudo bom, minha linda? Bem legal, boa noite. Legal. E a gente, nossa, a Ana Paula tem uma responsabilidade muito grande no nosso processo de mudança. Ela tem contribuído muito para nos apresentar pessoas que nós precisamos. E aí eu quero até dividir com vocês, esse assunto para mim tem me tocado muito, e eu tenho falado dele, e eu tenho dito uma frase, algo que veio forte para mim, que é assim: a minha vida é importante demais para eu entregá-la ao acaso. Tudo na minha vida precisa ser intencional. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque como eram os meus amigos? Deixa eu falar para vocês como eram os meus amigos. Meus amigos eram assim, ou era amigo do trabalho, ou era amigo que eu tinha estudado, ou eram os amigos da rua, ou seja, um verdadeiro acaso, ok? Acaso. Pelo fato do cara morar na minha rua, pelo fato do cara morar no meu prédio, pelo fato do cara ter estudado comigo, virava amigo. Quando essa chave virou, que a minha vida é importante demais para eu entregá-la ao acaso, eu percebi que eu não posso deixar que, assim, eu vou aonde
sabe? Não. Eu preciso intencionalmente me colocar no caminho. Porque, como a gente diz, né, a Bíblia é um verdadeiro manual da vida e ali está colocado qual é o caminho. Agora, eu tenho livre-arbítrio para andar fora dele. Eu posso andar fora dele. Né? Eu faço essa opção. Eu já andei muito fora desse caminho. Então, o que acontece? Eu não posso deixar o acaso, como se eu tivesse uma venda nos olhos, caminhando sem sentido, e aonde eu chegar, eu cheguei. Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso ser intencional. Então, eu tenho dito sobre isso. Hoje, os ambientes que eu frequento são intencionais, não são obra do acaso. Eu faço a opção por estar lá. Não foi sempre assim. Os amigos que eu tenho, os amigos que eu tenho escolhido ter. Assim como eu tenho escolhido não ter outros, ok? Inclusive amigos de longa data. E tenho pensado o seguinte, se com os meus filhos adolescentes, eu já tenho filhas adultas que já me deram neto, a minha filha mais nova é a Aninha, que fez 18 anos agora. Mas se com os meus filhos eu tenho a preocupação sobre com quem eles estão andando, por que eu não tenho essa preocupação comigo? Como eu posso cobrar dos meus filhos que eles se atentem a quem eles estão andando, as companhias, a opção das companhias deles, se eu, como pai, tenho como amigo pessoas com hábitos que não são hábitos que eu quero para minha casa, tá certo? O que eu durante muito tempo eu achava? Cara, o cara trabalha comigo, assim, o cara trai a mulher dele. Problema dele, o que ele faz à noite, o que ele faz da vida dele é problema dele. Esse era o meu pensamento, ok? E fazia festinhas da minha casa, chamava o rapaz, tranquilo. Não... Eu tenho hoje procurado me relacionar a pessoas que tenham valores coerentes com os meus. Não estou aqui para julgar, ok? Eu já fiz muita coisa errada e quem sou eu para julgar alguém? Mas eu hoje faço a opção de me relacionar, de botar dentro da minha casa, de trazer para o meu ciclo de amigos pessoas que tenham valores parecidos com o meu, que tenham as mesmas buscas. Falando de nós aqui, cristãos, acho que a maior busca nossa como cristão deve ser a salvação. Essa é o primeiro lugar. E depois outras. E aí eu tenho as minhas buscas profissionais, eu tenho todas as minhas buscas, mas elas precisam ser coerentes com a minha principal busca. E eu preciso me atentar onde eu vou, né? Que ambientes eu tenho frequentado, qual é a energia. Assim, o que as pessoas que estão naquele ambiente estão fazendo? Porque antes eu pensava assim, cara, eu estou num lugar onde está todo mundo bebendo, todo mundo fumando. Se eu não estou bebendo, fumando, não tem problema. Hoje eu já não vejo da mesma forma. Até porque meus filhos vão crescer e daqui a pouco estão indo lá. No meio da pandemia, a empresa tinha uma moto, aí a gente acabou diminuindo, eu tive que pegar a moto, trazer para casa. Há muito tempo que eu não andava de moto, comecei a andar de moto. Aí eu pensei assim, gente, eu não posso andar de moto. Sabe por quê? Porque eu não quero que o meu filho ande de moto. E como é que eu vou dizer para o meu filho não andar de moto se eu ando de moto? Tá certo? Então, por isso que eu tenho dito assim, o quanto a minha vida é importante demais para eu entregá-la ao acaso. Eu não posso ir em qualquer ambiente, eu não posso ligar a televisão e ouvir qualquer programa. Não, porque aquilo vai me influenciar. Então, eu preciso selecionar o conteúdo que eu consumo, o livro que eu leio, as pessoas que eu vou e o ambiente que eu frequento. Não, e essa coisa do intencional, né, começa a mudar, né? Porque você começa a exercitar isso, né? E fazer as escolhas, né? Porque tudo é escolha, né? A gente escolhe o tempo todo. E aí, assim, não é aquela coisa do, vou lá por interesse. Não, é intencional. Eu vou lá porque eu posso contribuir e também vou receber, né? Porque é uma troca, né? E a gente, assim, e é tão prazeroso quando a gente está com pessoas que estão na mesma busca que a gente, porque quando a gente vinha lá, principalmente no processo de imersão, a gente ia lá, quando a gente chegava aqui, a gente queria levar todo mundo para lá, né? E aí o pessoal não entende, tem gente que tem raiva do Paulo Vieira por conta da nossa pegada, né? Quando a gente veio de lá. Da forma como a gente fez, não tem nada a ver com a responsabilidade não é dele, foi nossa, da forma como a gente apresentou, né? Mas assim, você vê que não está na mesma batida e está tranquilo, cada um tem seu tempo, cada um tem, né, tem as suas escolhas, né? Mas é importante que a gente esteja, aquela coisa que a gente fala, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E aí a gente está com pessoas no mesmo propósito, né? Ana, só para dar uma acrescentada nisso que a gente estava falando, por exemplo, eu estava dando um exemplo lá da igreja. Tem um casal lá que eu sou admirador da forma como eles se tratam,
e da forma que o filho adolescente trata o casal e vice-versa. Eu tenho profunda admiração por eles. Então, o que acontece? Eu busquei me aproximar dessa família, porque eu percebi que tê-los como amigo vai engrandecer isso em mim, vai me ajudar, e é um bom exemplo para os meus filhos. Então, e aí as pessoas, mas como que você faz? Eu convido para almoçar, eu vejo onde ele está servindo na igreja e vou servir igual, eu puxo assunto. E eu escolho ficar amigo de algumas pessoas e escolho me afastar de outras. Porque meu objetivo principal, ele tem que ser maior do que qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. E isso é tão verdade. Deixa eu só complementar isso que você está falando, que eu já fiz isso também. A gente tem um casal de amigos que foram nossos padrinhos de casamento ano passado. Eles foram o único casal que a gente convidou como padrinho. Eles foram padrinhos meus e do Alexandre juntos. E eu lembro que na época que eu queria que o Alexandre fosse para a igreja, ou conhecesse Jesus, a maneira que vocês quiserem usar o termo, eu queria cada vez mais me aproximar desse casal. Por quê? Porque era um casal que eu admirava, que admiro, né? É o Sérgio e a Cris. Se eles estiverem aqui na live com a gente, um beijo para vocês. E eu falava isso para Cris. Eu falava, Cris, eu preciso marcar para a gente se reunir mais vezes, porque eu queria que o Alexandre visse como que se comporta um casal cristão, como que um trata o outro, como que vocês oram antes de comer. Então, eu já fiz isso. E foi real, porque aí eles nos convidaram para ir num evento no Rio de Janeiro, né? Em 2018, e o Alexandre ficou maravilhado com tudo aquilo que ele participou, né? Então, é isso, é criar oportunidade, é estar próximo de pessoas do bem, que vão acrescentar. O Alexandre fala que, desde que ele me conhece, eu tenho uma frase que ele fala, Renato, eu não aguento mais ouvir essa frase. Você fala tanto da palavra edificar que eu não aguento mais. Porque eu tenho isso comigo. A vida da gente é muito preciosa para ficar perdendo tempo. Então, eu vou assistir um filme que edifica sim. Eu vou ler um livro que edifica sim. Eu vou ter uma conversa que edifica, que nem aquela noite que nós passamos juntos. Meu, que noite agradável, que gostoso, que papo que edifica. É isso, nós podemos escolher sim. Sim, para concluir agora, né, o meu raciocínio inicial foi de desatento e observar que esses princípios, né, de influência, ou a influência positiva de informação, de ambiente, de pessoas, eu não observava isso. Então, se eu não observava, eu não dava valor para isso. E a partir do momento que eu entendi a necessidade de observar isso, e eu lancei luzes para obter conhecimento a respeito desse assunto, foi quando eu disse que o processo da minha transformação, realmente, ele foi dado o pontapé inicial. E a partir dessa afastar minha ignorância nesse assunto, trouxe luz para que eu pudesse, aí sim, interagir com novas pessoas, com novos assuntos, principalmente a palavra de Deus, para que as crenças, né, para que as informações negativas que já estavam sedimentadas no meu subconsciente pudessem ser substituídos por esses novos valores. E aí eu pude ter contato. Porque antes eu poderia achar incômodo e até chato conversar com um casal evangélico. Por quê? Porque eu estava alienado a esse tipo de influência positiva na minha vida. Muitas pessoas hoje, inclusive que assistindo essa live, podem tomar essa conclusão agora. Eu falei, não, vocês estão passando informações que não me interessam. Mas coloque a mão no seu coração, abre o seu coração. Porque a gente está transmitindo experiências aqui nessa live hoje. Situações que ocorreram com nós somos seres humanos, como vocês que estão acompanhando essa live. Então, vocês podem refletir sobre esse assunto e achar, como eu achei um dia, que isso não era necessário para a minha vida. Mas, volto a dizer, foi o pontapé inicial para a minha mudança. Também eu vou te dizer uma coisa, viu, Alexandre?
E eu digo isso para os meus pastores lá, eu falo, gente, eu nunca gostei de crente, eu nunca achei que eu ia virar crente na minha vida, porque até então eu conheci uns crentes chatos pra caramba, rapaz, porque os caras falavam que só eles que iam pro céu, ninguém mais ia, só eles que prestavam. E alguns dos crentes que eu conheci que falavam isso, você via que o cara andava todo torto, todo desviado, e só pelo fato dele se dizer crente, ele achava que ele era... Então, eu acho que nós precisamos tomar um cuidado muito grande, né? Como a Ana falou, quando a gente começou esse processo de imersão nosso, foi algo tão bom para nós, tão transformador, que nós voltamos querendo que todo mundo que a gente ama fizesse, todo mundo que a gente gosta fizesse. E a gente errou na mão. A gente errou na mão num ponto que tem gente hoje que não quer nem ouvir falar dos treinamentos que a gente fala, das pessoas que a gente falava. A gente errou no ponto. Assim como eu acho que alguns cristãos, alguns evangélicos, com a melhor das intenções, atrasam o processo das pessoas, assim, sabe? Às vezes atrasa um pouquinho o processo por causa dessa coisa da forma como defende o argumento. O que nós estamos falando aqui é bem o que você falou, Alexandre. Para mim é um exemplo. Uma coisa que eu quero chamar alguém que esteja nessa live, se é que vai ter alguém aqui que não é cristão, não é evangélico, né? Mas se tiver alguém aqui que vai ver depois, faça essa avaliação como eu fiz um dia, de você estar num lugar que você frequenta, e olha o seguinte, eu vou contar uma história que, assim, uma das minha filha teve um relacionamento, não deu certo, engravidou, tá certo? E aí, a gente morava no Rio de Janeiro e eu perguntava para ela assim, filha, o que você quer da vida? Como é que é? O que você quer? Você quer casar? Como é que é? Porque agora você já tem uma filha. Não, pai, quero casar, quero encontrar um homem legal, cuide de mim, que cuide da minha filha, que tenha amor por ela, carinho por ela. Que legal. E você está se arrumando, você vai sair, você vai aonde? Ah, eu vou no Salgueiro. Aí eu falava assim, mas você acha que esse homem está lá? Né? Então, assim, é importante que a gente avalie a coerência do que nós queremos para a nossa vida e dos lugares que a gente anda frequentando, das pessoas, da média das pessoas que a gente anda frequentando, como é que está a relação das pessoas que a gente frequenta e o que a gente ouve, o que nós temos ouvido, o que nós temos consumido, porque existe uma série de mensagens subliminares que eu nunca me dei conta disso, gente. É assim, eu sempre fui aquele cara de assistir Jornal Nacional, fantástico, e se você dissesse para mim que não assistia, eu achava que você era um ignorante, porque você era um desatualizado, entendeu? E assim, gente, eu via Jô Soares, eu só ia dormir depois, e o jogo começava 1h pouco da manhã, eu ia dormir depois que ele acabava, no dia seguinte tinha que acordar cedo, o Jô devia acordar lá pro meio-dia, eu não, eu tinha que acordar cedo, né? Apesar que o programa era gravado, mas assim, e eu tinha essa coisa de ver. Depois eu fui entender que aquilo que eu consumia não fazia de mim alguém melhor. Bem o que a Renata diz, o quanto aquilo me edificava, o cara que eu quero me tornar. Também eu vou te falar uma verdade, viu, Alexandre e Renata? Durante um bom tempo da minha vida eu nem sabia o que eu queria me tornar. Era muito vago, muito vago. Ah, quero isso, quero aquilo, mas não tinha muita clareza do que eu queria me tornar. Então, conforme a gente vai tendo clareza e vai buscando ser coerente, né, no que a gente consome, as pessoas que a gente anda, os ambientes que a gente frequenta, isso vai melhorando. E como eu estava dizendo, tira uma média, olha os lugares que você anda indo. Por exemplo, você quer ter um casamento feliz? Olha a média. Ah, você quer ter filhos que passem pela adolescência, pela juventude, sem se viciar em nenhuma droga, honrando você, tendo uma relação legal com você? Olha as pessoas que você tem andado, olha como os filhos deles tratam eles, né? Dá uma olhada nisso. O que eu posso dizer, o que eu tenho percebido, e aí talvez você que não é cristão vá achar que isso é uma coincidência. Ok. Mas no meio cristão, na igreja lá, quando a gente frequenta, o índice de casais casados há 15 anos, 18 anos, 20 anos, que congregam junto, que às vezes empreendem junto, que tiram férias juntos, que passeiam juntos, e que tem uma relação harmoniosa com seus filhos, acima da média, filhos que honram, que não dão aquelas respostas mal educadas e tal, que não constrangem os pais, a média desse tipo de relação é muito maior do que onde eu vivia até então. Então, se você quer uma vida assim, né, tem uma pista aí, não tem?
Como é que vocês veem, Renata e Alexandre? Ah, não, sem dúvida, né? A gente, a gente tem que observar, né? Volto eu na palavra observar, né? Observar tudo que nos cerca, né? Essa palavra mesmo que a Renata, eu ouço há 11 anos, que é edificar. Na verdade, no início, quando ela começou de assistir, de se expor a algo que edifica, eu dava risada na cara dela. Eu falava, meu, mas você acha que o Jornal Nacional não vai me edificar? Você acha que o Fantástico, né, nos seus exemplos, o programa não vai? Vai, ele vai trazer informação para mim. Mas olha a informação. Não, e pasme, um doutor, juiz de direito, assistia Big Brother Brasil. Eu também! Eu também! E eu falava pra também. ele, eu falava, pelo amor de Deus, isso não vai te edificar, o que tá trazendo isso de bom pra sua vida? Ele falava, eu só tô passando a hora aqui, eu só tô Distraindo, né, Alexandre? Eu só tô me distraindo pra esfriar minha cabeça. Falei, gente, mas tem tanto outro jeito de esfriar a cabeça, né? E tem uma frase hoje em dia que é muito assim, ó. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo essa live, eles podem estar achando que nós somos loucos. Não tem problema, tá tudo certo. Tem uma frase muito assim hoje em dia. Não tem nada a ver. A frase do não tem nada a ver. Principalmente isso no meio dos adolescentes. Então, a minha filha tá passando férias numa cidade, na nossa cidade, que a gente morava, na cidade de Assis. E esses dias ela estava numa festinha e tinha algumas pessoas ali que não estavam fazendo coisas muito corretas aos meus olhos. Né? Bebida alcoólica, um baseadinho. Mãe, mas eu não sou assim. Não tem nada a ver. Aí eu expliquei para ela, filha, não tem nada a ver para você. Para a mamãe tem. Então você não precisa estar no meio de pessoas assim. Porque hoje não tem nada a ver. Mas daqui um dia, 2, 3, 4, começa a ter a ver. Começa não tendo nada a ver. E quem entrou na bebida e hoje é um alcoólatra ou um usuário de droga, começou não tendo nada a ver. Então a gente tem que observar isso sim. Tem que observar isso sim. Você tem que olhar com quem seus filhos andam. Você tem, como disse o Rezende, você tem que olhar com quem você anda. Se está acrescentando, se está te edificando. Ou se são pessoas que só levam você para cachaçada, para falar palavrão. Isso tudo vai te influenciando negativamente. Deixa eu até falar uma coisa para vocês aqui. Você falou do Big Brother. Outro dia nós lembramos disso. Lá, eu não sei se foi segunda ou terceira edição, a Ana me inscreveu sem me contar, tá? No Big Brother. Ela não me contou, mas ela me inscreveu. Graças a Deus, não avançou nada, não pulei. Outro dia a gente lembrou disso, eu falei, amor do céu, tu imagina se eu tivesse ido pro Big Brother, o que seria da minha história, gente, da minha imagem, o resto da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu até vou te dizer, eu tenho dito isso, eu acho que tem a ver hoje, não é no futuro não, tá? Na minha forma de ver, é assim, se o meu filho tiver com outros 5, 6 meninos, que eles estão fumando maconha, e o meu filho não estiver, mas estiver junto, para mim tem a ver hoje, muda o resultado hoje. De explicar, você vai entender, nós já aprendemos isso juntos. Dentro de nós, existe da melhor versão a pior versão nossa, certo? Nós já ouvimos isso. Existe a nossa melhor versão e a nossa pior versão. E todo dia, quando a gente acorda de manhã, assim como a gente pega uma roupa no guarda-roupa e veste, a gente acorda uma das nossas versões para viver o dia, tá? Às vezes, muitas vezes, uma intermediária, que nem é a melhor, nem é a pior. O que acontece? O que acontece com um aluno que tira normalmente nota 7 e ele senta com a turma da frente que só tira nota 10? O 7 dele vai virar 10? Não necessariamente. Mas existe uma chance do 7 dele virar 8. Ou seja, uma versão melhorada dele. Ok? Por quê? Porque quem senta na frente fala de estudar, fala de trabalho, fala sobre dúvida de trabalho, presta atenção na aula. Esse é o assunto. Se ele não tiver esse assunto, ele não se enquadra ali. Por outro lado, se ele for andar com a turma do fundão, que tira 0, 2,
Pode ser que o 7 dele não vire 0 nem 2, mas tem uma grande chance de virar 6, de virar 5. Por quê? Porque o assunto da turma do fundão é outro, é balada, é futebol, é outra coisa, não é o estudo. Eles não têm a preocupação de marcar para estudar junto, de copiar a matéria, de um pegar a matéria de quem perdeu. São objetivos diferentes, turma do fundão e turma da frente. Então, uma versão piorada minha anda com a turma do fundão e uma versão melhorada minha anda com a turma da frente. Então, vamos lá. Entre o meu filho... Deus é bigode, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Você pega o filho de alguém que não tem o hábito, né, o mau hábito de fumar maconha, e ele tá andando com os meninos que tem, não é que ele vá fumar maconha, não, pelo menos no primeiro dia. Mas aqueles meninos, tá arriscado passar alguém reclamar e eles xingarem a pessoa. Para ele, começa a ficar natural ser desrespeitoso com uma pessoa mais velha, ok? Talvez ele não vai nem xingar, mas ele passa a achar natural dar uma resposta que antes ele não passava. Ou seja, ele tira uma versão pior. Pode ser que aquele pessoal da maconha até trabalhe, mas ache comum chegar atrasado. Então, há uma tendência que ele comece a normalizar, achar comum se atrasar. Ou seja, um pequeno prejuízo ou um pequeno ganho. Ó, eu costumo dar esse exemplo, por exemplo, seguinte, quando eu estou com amigos que são sarados, né, tem uma consciência na alimentação, e a gente está na fila do self-service, às vezes eu dou uma olhada assim e falo, nossa, essa lasanha tá linda. Aí eu tenho 3 amigos na minha frente, o cara pega salada e um bife. Um grelhado e ele pula a lasanha. Aí vem o segundo, pega salada, pega um grelhado e pula a lasanha. Vem o terceiro, salada e pula a lasanha. Eu não pego lasanha. Eu vou ficar desconfortável. Mas se eu tiver com outros amigos que me convidem para ir num rodízio de pizza, e um fala pro outro assim, eu já comi 7 pedaços, e você? Eu comi 6, mas eu vou passar você. Talvez eu coma 4, entendeu? Porque eu me sinto à vontade para botar mais um pedaço de pizza no meu prato. Então eu acho que o prejuízo de andar com pessoas erradas, consumir conteúdo errado, ele é imediato. É uma versão pior nossa que a gente chama, ou uma versão melhor que a gente chama para viver, né? Amor, eu queria trazer 2 exemplos nisso que você falou, e aí, assim, os 2 exemplos acabaram que tem a ver com a Aninha, né? Primeiro hoje, a Aninha, ela começou essa semana um processo com a conhecida da igreja, né? Chamada Afine-se, que é para ter qualidade na comida, na qualidade de vida. E aí, hoje ela, não, mãe, a lista tem que ter isso, tem que ter aquilo. O nosso cardápio hoje no almoço mudou por conta disso. Ela está no processo, mas acabou mudando o nosso cardápio. E aí, né, mais salada, mais o grelhado, você falou disso. E aí, assim, é aquela coisa, né? Mas por quê? Porque ela está andando com pessoas que estão nesse processo. Então, ela está trazendo para dentro de casa e isso estende para as pessoas próximas da gente, né? Daqui a pouco, você vê, ela está lá no processo, está andando com pessoas que estão fazendo o processo e a nossa casa acaba que vai ser abençoada também com esse processo. Outra coisa que também, que eu falei o exemplo com a Aninha, a nossa filhota, ela sempre, né, desde nova, ela falava, não, namorar não pensava nisso. E dizia, né, não tá no meu tempo, não tem interesse. Mas ela começou a andar com algumas amigas que, né, já namoravam, né, inclusive já perderam virgindade. E aí, ela, para se adaptar, ela começou a falar que isso era normal. Só que aí, havia um desconforto nela. Tanto que ela, há um tempo atrás, há uns dias atrás, ela foi questionada sobre essa decisão dela, achando que a gente está pressionando, né? O pessoal foi perguntar para ela. E ela, não, eu já achava que era errado naquela época. Passei a andar com algumas pessoas, aí achei que seria normal. Mas hoje, na palavra, eu entendo que isso não é normal. Eu vou ter o meu tempo. Vai ter essa pessoa, mas não é agora. E assim, aí você vê que conforme você vai andando com as pessoas, você é rápido, não é no futuro. A influência é agora, né? E não é uma coisa que está só na Bíblia. Você trouxe esse versículo de 1 Coríntios, que fala, né, que não vos enganeis, há mais companhias corrompem os bons costumes. Mas, cara, nós temos um empresário de sucesso, né, que não tá mais vivo, um americano, que ele trouxe esse conceito da questão que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, não é uma coisa que já estava na Bíblia há um tempo, mas é uma coisa que você vê em pessoas de sucesso
que trazem isso, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente tem andado, né? Se eu vou andar com pessoas que comem bem, eu passo a comer bem também. Se eu vou andar com pessoas que estudam mais, eu vou estudar um pouco mais. Se eu passo a andar com pessoas que buscam bons conteúdos, eu também vou buscar bons conteúdos. Livro, né? É uma coisa que a gente vê no Brasil, infelizmente, muitas pessoas não têm o hábito da leitura no Brasil. Mas você começa a andar com pessoas que leem, você também, eu também tenho que ler, pelo menos deixa eu melhorar a minha leitura aqui, né? Exatamente. Tem que estar antenado. Tem acontecido comigo, isso tem acontecido comigo. E é legal, né? Porque você acaba recebendo estímulos que fazem você viver a sua real identidade. Por que a gente hoje fala dessa busca de viver a nossa real identidade? Porque a gente está andado com pessoas que têm nos exortado isso, né? Nos trago essa importância, né? Da gente viver um propósito, da gente viver a nossa real identidade em Deus. É Ele que imaginou pra gente o melhor, é Ele que quando, antes mesmo da gente nascer, pensou o que seria melhor para cada um de nós, quem nós seríamos, né? Então, esse conceito hoje, né, diferente do que eu falei na época que eu ouvi a primeira vez, para mim faz muito sentido e assim, é muito importante, como a gente falou, que a gente busque ser mais intencional, que a gente busque escolher bem, escolher as pessoas que a gente vai andar, escolher o ambiente que a gente vai estar, escolher os conteúdos que a gente vai receber, né? Gente, essa conversa aqui, a gente... Ela continuaria por horas e horas, mas a gente tem a limitação aqui do tempo da rede social. Quanto tempo já foi? Já são 8h53, Renata. 8h53. O Instagram vai derrubar nossa live. Então, vamos fechar aqui o nosso raciocínio. Eu já inicio essa parte aqui, concluindo, né, com o versículo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, né? Então você hoje aí, que ouve essa palavra, tenha consigo que não adianta você começar bem, você tem que terminar bem. Tem que terminar bem. E como que você termina bem? Substituindo os seus valores, amoldando os seus valores àquilo que realmente importa. O que realmente importa, né? A live, no início da live, o Rezende iniciou falando da salvação, né? Então, esses princípios, esses valores, essas condutas que você tem hoje, elas vão te levar para a salvação? Se hoje você respondesse essa pergunta, você respondesse não, significa que algo você precisa mudar. Então, ouve essa palavra. Peça para Deus sondar o seu coração, para ver se você realmente está alinhado aos princípios, aos valores dele. Vamos lá? Você começa a concluir e eles terminam o raciocínio, para a gente concluir a live. E a gente promete que vai marcar outra live aí, pessoal. Tenho certeza que vocês estão gostando desse tema, igual eu. Ficaria aqui horas e horas conversando sobre isso, porque eu adoro uma conversa que edifica. Adoro. Faz um bem danado. A gente tem a sensação de que valeu a pena, né? Então, eu quero concluir essa live apenas agradecendo, né? Agradecendo a Deus por ter colocado esse tema no coração do Rezende, né? Por ter trazido isso. Tenho certeza que muitas pessoas entrarão em contato agradecendo, porque, de repente, a gente precisa só de uma boa palavra, né? Sim. A gente precisa só de alguém do nosso lado que fale algo. E tem uma passagem na Bíblia, que eu vou citar bem rapidinho, é aquela passagem do cego de Jericó. Ele estava cego há muito tempo, e aí Jesus virou e falou assim, ó, cospe, né? Faz um barrinho e passa no seu olho. E ele não queria fazer isso, ele era orgulhoso demais para fazer isso. E aí, então, um amigo que estava, na verdade, um funcionário dele que foi junto, levá-lo lá, falou para ele assim, faz isso que tem. Que mal que vai fazer para você? Ele falou, é mesmo, né? Eu vou fazer. E ele foi lá, fez e voltou a enxergar, né? Então, isso já é um exemplo bíblico que a gente tem sempre que ter alguém do nosso lado sábio, né? É muito melhor você andar com alguém que seja sábio,
do que um ignorante. Se fosse outro que estivesse do lado dele, ia falar, é verdade, não faz o cuspe não. Imagina fazer um cuspe para você voltar a enxergar? De jeito nenhum. Que coisa feia é essa? E ele ia voltar sem a bênção dele. Ele ia voltar cego. Por quê? Porque ele não tinha alguém sábio, ele não tinha alguém do lado dele para falar isso. Então, que hoje nós aqui, nós 4, possamos ser essa pessoa que esteja abrindo seus olhos à noite. Que você vá dormir refletindo se o que a gente está falando aqui é alguma discriminação, é alguma coisa errada, ou se não, se você realmente pode melhorar em alguma área da sua vida. Muito bom, muito bom. Você falou da historinha, você contou aí do cuspe, eu lembrei de uma história que eu ouvi hoje também, eu vou ver se eu lembro da história, né, para poder compartilhar. Eu acho que mas esse assim, barulho aí é aí, viu, galera? É aqui? É você aí, gente, esse barulho? Não, aqui não tem barulho não sei. Aí, parou. Parece uma furadeira. Aqui também não tá. Mas parou, vamos lá. Então, eu escutei uma história hoje falando sobre... tinha uma pessoa no leito de morte, né, já né, no final da vida, e aí chegou uma pessoa para orar para essa pessoa, e aí ela, quando foi orar, ela olhou em cima da cabeça dela, no leito dela, um quadro bonito, né, um quadro lá com um texto. E essa pessoa, ela que estava no leito de morte, é uma pessoa que vivia uma vida muito miserável, uma vida muito simples, uma vida, né, uma pessoa muito pobre. Então, o local era muito, muito simples, né? Ela sofreu muito, ela passou fome, essa pessoa, e estava ali no leito de morte. E aí a pessoa olha para esse texto e fala, esse quadro aqui é seu? É meu, é o meu ex-patrão me deu. E eu achei tão bonito o quadro que eu fiz uma moldura dele. E aí ele falou, esse quadro é um testamento, onde aqui ele deixou para você, vocês ouviram essa história? Ele deixou esse testamento, seu ex-chefe deixou para você fazendas, deixou para você uma herança muito grande, casas, e aí assim, essa pessoa acabou vindo a morrer, né? Logo na sequência. E aí o que significa isso pra gente, né? Deus deixou pra gente um testamento lindo. Ele deixou para a gente uma herança, que nós temos direito a essa herança, nós temos direito à vida abundância, nós temos direito a ter qualidade de vida, a gente tem direito a ter bastante dinheiro, a gente tem direito a ter saúde, a gente tem direito a todas as maravilhas que tem, né? A nossa herança, ela é muito grande, só que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente não pode deixar isso guardado, isso moldurado em algum lugar, a gente tem que buscar. E esse tema é uma coisa que pode te ajudar a viver essa herança. Isso aí. Sem dúvida. É muito importante que a gente possa avaliar a nossa vida sempre que possível e como a nossa amiga Renata gosta da palavra, edificar. Usar o nosso tempo. Eu tenho esse hábito hoje também. Eu quero assistir um filme que eu vá tirar alguma lição. Cara, eu gosto muito de filme, por exemplo, de história real, sabe? Eu filme também. Cristão, filme de história real, filme de superação. Um filme que eu possa tirar. Aqueles filmes de muito efeito especial não me pega muito não, de super-herói não me pega muito não. O que eu gosto é um filme que me transforme, um livro que me transforme, né? Algum material que me transforme. É isso que eu acho que nós não temos tempo a perder, para desperdiçar. O nosso tempo ele precisa ser usado para produzir, para edificar ou para ser edificado, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora. Renata e você, Alexandre, todas as vezes que vocês nos convidarem, a gente vai estar. Porque esse é o nosso objetivo, a gente aprende com vocês, vocês aprendem, alguém comenta alguma coisa aqui, a gente comenta e nós vamos crescendo juntos, gente. Então, Amém. Quero agradecer a vocês muito a oportunidade, para nós foi precioso esse tempo com vocês aqui, viu? Que joia, para nós também. Eu também amei. Vamos encerrar antes que encerrem conosco. Tá ótimo. Vamos orar então? Vamos sim. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na sua presença, Espírito Santo. Sim. Muito obrigado, porque corações com certeza foram tocados, mentes foram abertas para que a sua palavra possa povoar e invadir essas mentes, Senhor. Para que princípios, valores sejam acrescentados para edificar, Senhor. Para que as pessoas possam ter agora, com esse conhecimento, discernir, Senhor, em que ambiente
eles devem permanecer, que pessoas devem conviver, que informações devem receber, Senhor. Que todos nós, a partir desta ocasião, Senhor, possamos refletir, possamos observar, Senhor. Abençoe também, Senhor, todos os participantes dessa live, as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoe também a Lígia e a Débora, Senhor. A Lígia passou por uma cirurgia hoje. Abençoe, Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos. Abençoe, Senhor, aquele momento. Que ela possa se recuperar, Senhor, de maneira esplendorosa, de maneira a surpreender, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa família. E hoje, Senhor, especialmente, abençoe a vida do casal que nos visita, Senhor, o Rezende e a Ana. Abençoe, Senhor, esse casal maravilhoso, Senhor. Abençoe esse processo de transformação que iniciou-se nesse casal, Senhor. Abençoe os filhos, Senhor, os projetos, os sonhos. Abençoe, Senhor, que eles possam multiplicar conhecimento, possam multiplicar patrimônio, não para viver de forma egoísta, não, Senhor. Eles possam multiplicar para servir o Evangelho, para servir a palavra de Deus, para servir a sociedade, para servir e contribuir na vida de muitas e muitas pessoas, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe o nosso restante de semana. Abençoe, Senhor, essa noite. O Senhor nos conceda uma noite de sono reparador, Senhor. E amanhã a gente possa despertar com a sua misericórdia mais uma vez, Senhor. Para viver a nossa melhor versão, Senhor. A nossa melhor versão tendo como modelo, tendo como padrão a versão de Jesus Cristo que passou por essa terra e nos deixou muitos e muitos exemplos e princípios e valores, Senhor. Amém. Muito obrigado, que a gente possa cada vez mais aproximar a nossa melhor versão, a versão de Jesus Cristo nessa terra, Senhor. Amém. Muito obrigado mais uma vez e abençoe o nosso final de semana também na sua presença. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus amigos. Vamos dar uma fotografia da nossa live? Vamos sim. E eu quero aproveitar para fazer um convite. Fique à vontade. Pode fazer. As pessoas que estão aqui, todos os dias, às 6h27 da manhã, eu estou fazendo uma live. Eu estou agora numa série que é 25 chaves para uma vida próspera e abundante. E já fizemos 7 nessa. Faltam 18 ainda nessa série. Então, se você pudesse, se fizer sentido para vocês, o pessoal que está aqui, Instagram. 6h27. @RezendeNOficial. 6h27, estamos juntos, todos os dias, segunda a sexta, tá bom? Para mim é um desafio moderado, para a Renata é um desafio hard. Eu convido para vocês, para quem tiver. Mas se é para edificar, a gente pode acordar. Com certeza, com certeza. Gente, obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Até o próximo. Nós vamos marcar o próximo já, viu? Beijo. Tchau, Aninha. Tchau, gente. Até mais. Tchau, amor. Gente, grande abraço. Tchau. E até a próxima reunião na semana que vem. Grande abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí.